Boa tarde, my people! Minha gente, tudo bem por aí? Agora meio-dia em ponto, horário oficial em Brasília. O bicho tá pegando, viu? Tá pegando e da agora pra frente vai ficar cada vez pior. Cada vez pior. As pessoas vão ficando mais sensíveis, né? Mais sensíveis. Imagine uma água acumulada dentro de um garrafão. Quando ela vai passar pelo gargalo, a pressão aumenta. A pressão aumenta porque está na reta final e o gargalo agora está bem apertadinho. Bem apertadinho. Então não vai ser nada fácil. Não vai ser nada fácil. Tem muita gente mudando já de comportamento, né? Largando a mão. O humorista Fábio Porchat, por exemplo, disse que o Brasil saiu de uma tentativa de golpe para cair em um governo ladrão. São palavras dele, afirmando que 90% dos políticos são podres e que Congresso, Senado e até mesmo o STF estão corrompidos. Palavras dele. O ministro Dias Toffoli apoiou o colega Alexandre de Moraes, declarando que juízes podem ser acionistas ou fazendeiros, desde que não exerçam administração direta e recebam dividendos. Na mesma sessão do STF, está todo mundo mostrando, Moraes afirmou que magistrados não podem julgar causas com ligação pessoal ou com advogados da família, chamando críticas de mentira absurda e defendendo a vedação constitucional, mas é questionado sobre casos em que ele próprio foi vítima e sobre parentes de 8 ministros que atuam em milhares de processos, tanto no STF quanto no STJ. E a defesa do ex-presidente Jair Bolsonaro informou que o ex-presidente apresentou piora clínica nos últimos dias, com vômitos frequentes e crise acentuada de soluços, e pediu ao ministro Alexandre de Moraes que determine urgência na juntada do laudo pericial da Polícia Federal, realizado há mais de 10 dias e que ainda não foi anexado aos autos, para permitir parecer técnico e avaliação de prisão domiciliar humanitária. É o que nós vamos analisar nesta primeira edição do dia do nosso programa aqui de análises e opiniões no Mundial Telenotícias, que já está no ar. Vamos lá. Beleza, vamos em frente. A defesa de Jair Bolsonaro informou que o ex-presidente apresentou piora nos últimos dias com episódios eméticos frequentes e crise de soluços acentuada. Os advogados pediram ao ministro Alexandre de Moraes que determine a intimação urgente da Superintendência da Polícia Federal em Brasília para juntar aos autos o laudo pericial médico já realizado há mais de 10 dias e que ainda não foi anexado ao processo. Segundo a defesa, a entrega deste documento é indispensável, muito importante para que o assistente técnico da defesa apresente parecer e assim seja possível avaliar a necessidade de concessão de prisão domiciliar humanitária. Vamos conversar então agora com os nossos analistas Alfredo Bessoff e Carlos Dias, que já estão a postos. Carlos Dias está fazendo suas últimas anotações, né? Mas muito boa tarde a todos vocês, né? Alfredo Bessoff, a situação do presidente Bolsonaro está só piorando, mas me parece que essa turma toda, as outras, né, autoridades, tem muita coisa a fazer, né? Tem muita coisa, né, preocupando essa gente que, de repente, né, essas pessoas, essas autoridades estão deixando de lado uma coisa que pode explodir e ser ainda pior do que tudo isso que está acontecendo, né? Porque se a situação do presidente Bolsonaro piora, as acusações de violação de direitos humanos também vão estourar. O que você acha, Alfredo? Seja muito bem-vindo. Boa tarde. Salve, salve, Paulo, meu amigo Carlos, nossos net espectadores. Um abraço especial ao pessoal da retaguarda, né, que está sempre nos garantindo estarmos perfeitamente no ar. Um lembrete aos nossos net espectadores: espanque o joinha durante o programa, comente, compartilhe. Se você puder se tornar membro, é muito importante. A manutenção de espaços de comunicação comprometidos com a informação dependem do próprio nível de consciência
do público que consome as notícias. Na verdade, eu penso que hoje o Bolsonaro deixou de ser um troféu para ser um peso. Todos nós sabemos quais são os verdadeiros objetivos do sistema. Eles precisam silenciar, de preferência ad eternum, a voz do Bolsonaro. Podem até silenciar, mas jamais irão apagar da memória da sociedade os tempos, 4 anos, curto espaço, um lapso de tempo curtíssimo, no qual nós brasileiros tivemos um governo que não roubou, um governo que não participou de processos de corrupção, um governo que diminuiu impostos, um governo que enfrentou uma fraudemia gigantesca, um governo que, a despeito da posição pessoal do Bolsonaro, do presidente Bolsonaro, contra as picaduras, não hesitou em, assim que elas estivessem disponíveis, adquirir, e digo mais, muitas delas em 2023 foram jogadas no lixo apenas por terem sido adquiridas durante a gestão do Bolsonaro. Mas existem outras endemias para as quais o governo atual não tomou providências no sentido de adquirir vacinas ou fazer campanhas de educação de saúde pública. Voltando ao Bolsonaro, a questão do Bolsonaro é que ele é uma pedra no sapato. Ele é uma pedra no sapato na medida em que ele gerou nas pessoas a descoberta ou a percepção de que é possível fazer um outro tipo de política. É possível fazer política sem roçar, sem se imiscuir na lama. Você pode fazer política olhando para o futuro. Você pode fazer política olhando verdadeiramente para o povo. Observem, a esquerda está no poder de um modo direto desde janeiro de 2003, mas já vinha no poder desde a época do Sarney, sejamos francos. E a esquerda até hoje não conseguiu possibilitar que o povo saísse da miséria. Precisa continuar dando Bolsa Família, Bolsa Gás, Bolsa Presídio, Bolsa Detento, Bolsa Transsexual, todo tipo de bolsa. Que governo é esse? Que governos foram esses que não conseguiram resolver o problema? Então, eles tentam usar o Bolsonaro meio que como uma cortina de fumaça. Eles não sabem se o Bolsonaro é melhor nesse estágio natimorto, quase que morto, né? Ou então verdadeiramente morto. O que eles sabem é que o Bolsonaro é um perigo. E sendo um perigo, eles tentam forçar que a própria vida dê o cabo que eles não conseguem ter coragem de assumir que querem e precisam. Bolsonaro é um ativo político imenso, incomensurável, mas é também um estorvo para o sistema, Paulo. O Bolsonaro é verdadeiramente um estorvo. Assim colocam apenado para aplicar medicação, aí submetem ele a toda sorte de humilhação. E a humilhação é uma forma de tortura. E isso é muito assustador. Eles não sabem o que fazer com Bolsonaro. A impressão que a gente tem é que eles dizem o seguinte: caramba, esse cara não morre. Estamos fazendo tudo, o cara não morre, não vai, o cara tá firme. E aí fica nesse jeito. Os caras criaram essa narrativa contra Bolsonaro. Eu estava vendo algumas coisas, uns vídeos, né? São assustadores. As pessoas com ódio. E aí quando o cara, né, o produtor do vídeo pergunta por que aquele ódio todo, não sabem dizer. Não sabem dizer. Aí você pergunta para universitários, os caras ali cheios de drogas, com garrafas de bebida alcoólica nas mãos, e aí os caras não sabem dizer por que que eles têm esse ódio. Isso aí é a massa de manobra que a gente tanto se refere. Os caras criaram uma narrativa de que o Bolsonaro era a pior coisa do mundo e que deveria desaparecer, que deveria sumir do mundo como se fosse, né, um daqueles, né, ditadores, daqueles, né, piores mandatários, né, de países do mundo aí que
fizeram verdadeiramente por merecer a sorte que tiveram. Mas no caso de Bolsonaro, não é nada disso. Não houve nada disso. E, no entanto, estão aí, né, lutando. Por que que eles criaram essa narrativa? Como o Alfredo disse, porque Bolsonaro representa a chance. Ele é um político, né, de grande apelo popular e ele representa a chance de um governo honesto que não vai deixar ninguém meter a mão. Todo esse escândalo que a gente está vendo, que está crescendo, que está explodindo para tudo quanto é lugar, esse tipo de coisa não acontece no governo Bolsonaro. Não acontece, não aconteceu e dificilmente irá acontecer. Imagine você se tivesse 1% de tudo isso que está acontecendo, que está sendo desenterrado agora, nesse momento, nesse governo, contra Bolsonaro. Você acha que os caras não teriam explorado isso? Vão atrás de baleia, vão atrás de joia, vão atrás de sei lá o quê, do que ele disse aqui, do que ele disse acolá. Ah, porque o cara é grosso, ah, o cara não tem educação, é homofóbico, que nada. É misógino, que nada. Nada disso, tudo isso é criado por quê? Porque um cara como esse não pode votar. Um cara que deixa o governo, as estatais, com lucro? Não, não pode. Esse dinheiro todo parado lá. Superávit, o cara gasta menos. Menos do que se arrecada, você tem superávit. Não, não pode. Esse dinheiro vai ficar lá. E ninguém vai poder meter a mão, não. Temos que criar a figura de monstro dele. De monstro por quê? Porque a esquerda precisa disso, como o Alfredo falou, viu, Carlos? De que a pessoa esteja pobre, miserável e que dependa do governo para se criar aquela relação de dívida eterna. Eu lembro que quando Joaquim Roriz foi governador do Distrito Federal, ele passou muito tempo, se eu não me engano, 14 anos a 18 anos, né, no comando do Distrito Federal. Foi ele quem distribuiu terras, lotes, adoidado em volta de Brasília, acabando com aquele negócio. Antigamente eram 8 cidades satélites. Depois acabou isso aí. Virou agora região administrativa, porque você tem um monte de outras cidades em volta de Brasília. Você aumentou a população do entorno, ou seja, do entorno não, do Distrito Federal, para mais de 3 milhões de habitantes. É o seguinte, hoje o Distrito Federal, ou Brasília, é a terceira maior cidade populosa do país, à frente de Salvador, à frente de Belo Horizonte, porque o governador Joaquim Roriz criou isso. Então, distribuiu lotes. E muitas dessas pessoas, eu conheço muitas, e diziam o seguinte: eu voto no Roriz eternamente, nem que ele apareça roubando, que ele apareça, né, destruindo, matando, eu voto nele porque é o voto de gratidão. É isso que a esquerda busca. A esquerda quer que você fique na dependência do governo, para o governo vir com Bolsa Gás, Bolsa Família, Bolsa Prisão, para justamente a gente ouvir o que eu ouvi de uma caixa do supermercado. Não, o governo Lula é bom para os pobres. Ele olha para os pobres, ele dá Bolsa Família para os pobres. Vai passar a vida inteira recebendo Bolsa Família. R$ 600. R$ 600, está bom? As pessoas vieram para esse mundo para serem campeãs, vencedoras. Ninguém veio para esse mundo para ser um perdedor. Nada, a gente já falou isso aqui. Está na genética de cada ser humano. Para você vir a esse mundo, você teve que vencer uma disputa com 8,5 bilhões de candidatos que concorriam com você o direito de vir a esse mundo. Só veio o mais forte, o mais poderoso. Significa que você é forte, você é poderoso, você tem o gene da vitória, você pode fazer o que você quiser. Aqueles que passam mais necessidade hoje no mundo é porque esqueceram disso, é porque não tem mais essa informação. E aí a gente vive nisso, e a esquerda abusa. Os governos de esquerda abusam disso aí. Querem você cada vez pobre para manter você na coleira. Ninguém tem o direito de sonhar com 2 televisões. Ninguém tem o direito de ter mais do que 2 pares de sapato. O presidente Lula disse isso, voltou a repetir. Para que você quer um televisor num quarto, na cozinha e tudo? Basta uma. Ele falou isso. Poxa, mas se você quer,
Você quer ir no banheiro fazer suas necessidades vendo alguma coisa? É um direito seu. Você tem o direito de conquistar aquilo que você quiser. Não, não pode, você não pode ter terra sobrando. O MST tem que entrar lá e tem que tomar de você. Primeiro vem com esse papo de fim da propriedade privada, né? Com esse papo de distribuição, melhor distribuição de renda, mas para depois servir como arma política para pressionar. Ah, você está contra, né, os nossos ideais? Ei, vai lá você, entra lá naquela terra do cara lá e dá um puta de uma dor de cabeça para ele. E assim a coisa funciona. Assim a coisa funciona. E por isso querem Bolsonaro. Estão esquecendo, estão empurrando com a barriga, né? Vendo que Bolsonaro está com a necessidade, né, que está passando por esse momento difícil, mas estão empurrando com a barriga para ver se o cara morre. É muita crueldade, né, Carlos Dias? Seja bem-vindo, quero ver você também. Boa tarde. Boa tarde, Paulo. Boa tarde, Alfredo. Aqueles que estão conosco aqui, nos assistem. Obrigado por essa audiência extremamente qualificada. Olha, eu acredito que a situação do Bolsonaro, independentemente de qualquer quadro político que possa ser analisado, existe alguma coisa superveniente a isso, que é a sua condição de saúde. Independentemente da gente gostar ou não gostar de uma pessoa, todos nós somos seres humanos e temos uma dignidade própria. Então, não se avalia o Bolsonaro pelo sofrimento que ele passa, mas se avalia o Bolsonaro no grau de dignidade e respeito que você tem pela sua própria vida. Porque se você está numa fase de comando ou tem uma condição de comando sobre vida de terceiros, a sua responsabilidade é extremamente pesada e grave. Porque aquilo que você decidir ou não em relação àquela vida que lhe é tutelada, que você tutela, ela vai sofrer os efeitos e você as consequências. Então, não é uma questão meramente política, embora todo o quadro que a gente vê é importante analisar sobre esse aspecto. Mas o que nós precisamos dizer é o seguinte: qual é o grau de humanidade hoje, ou de humanismo mesmo, do ponto de vista formal, em que você faz com que uma decisão sua permita um sofrimento que está fora, inclusive, do grau de pena que qualquer um pode ser submetido. Porque, por exemplo, o maior criminoso que seja, que não é o caso do presidente Bolsonaro, todo o cumprimento de sentença que ele tem é sob as condições que estão expressas nos códigos que foram pactuados com a sociedade através da votação, aonde? No Congresso Nacional. Então, a aplicação de penas, a execução penal, ela está ali. A execução penal não prevê, por exemplo, olha, o sujeito foi um determinado criminoso de altíssimo grau. Se ele tiver algum problema que necessite de uma cirurgia, não faça. Se ele tiver que tomar algum remédio, não dê. Se ele tiver uma mínima dor de cabeça, deixe para lá. Isso não faz parte da execução penal. Então, é um tratamento, sim, aí como a defesa do presidente Bolsonaro fala, tratamento humanitário. E alguém tem que ter o mínimo grau de humanidade para julgar e entender essa excepcionalidade da execução penal. Então, ele pode continuar, eventualmente, restrito da sua liberdade, mas numa condição em que ele possa tratar das doenças que ele adquiriu, que ele tem e que foram fundamentalmente, em primeiro lugar, por uma ação criminosa que o próprio Estado não respondeu adequadamente. É o caso da facada do Adélio Bispo. Então é importante a gente colocar isso em perspectiva, porque parece que a legislação brasileira permite o que está sendo feito. Não, não permite. Agora, o julgador tem que ter o mínimo, né, de grau de humanidade para perceber, né, que determinadas assistências elas são fundamentais e estão na própria Constituição, que é exatamente a preservação da vida e da dignidade, que são invioláveis. Está lá no artigo 5º da Constituição como cláusula pétrea. Agora, voltando para uma outra questão, você imagina se você tem um laudo de mais de 10 dias num caso grave como esse e não se junta aos autos, não se manifesta. Então, quer dizer, tudo mostra também
um grau de certa permissividade, que as coisas ganhem graus ainda maiores ou exponenciais em relação àquilo que o presidente está sendo vitimado, que é a questão da doença, e consequência, repito, de uma facada que o próprio Estado, além de ser incapaz de protegê-lo, sequer teve a capacidade de protegê-lo do ponto de vista processual, do seu direito de defesa. Então, voltando aqui, eu vou falar só um pouquinho rapidamente, Paulo, sobre aspectos econômicos, falando do presidente Bolsonaro. Com tudo que você disse, o Alfredo também, só quero lembrar o seguinte: para onde está caminhando o Brasil? Você sabe, por acaso, que o Bolsa Família tem mais 9 milhões de pessoas do que os empregos informais no Brasil? Você veja só, um país com potencial, com crescimento, com a força, com a capacidade expansiva que o país tem, 9 milhões de pessoas a mais no Bolsa Família do que empregos formais. Vamos supor o seguinte, que seja em torno de 50 milhões de pessoas no Bolsa Família, apenas 41 milhões de trabalhadores formais. Esses que são basicamente extorquidos com essa força dos impostos, porque os déficits públicos cada vez constantes e permanentes. Nós pagamos no ano passado mais de R$ 1 trilhão de juros para banqueiro, porque o governo gasta mais, porque a Selic está alta, porque o seu cartão de crédito para rolar está 420%, porque o cheque especial está em 140% ao ano. É isso. Né? E eu aproveito aqui, né? A gente tem que anunciar aqui que agora em março nós vamos ter uma masterclass justamente para ensinar a nossa audiência a como se defender disso, né? Como identificar esses riscos e se precaver, agir, tomar as medidas antes que seja prejudicado, né? E que tipo de medidas, né, Carlos? Perfeito. Que tipo de medidas serão tomadas, né? Olha, eu quero mandar um abraço aqui para Simone Ribeiro, que mandou aqui um superchat para a gente. Simone Ribeiro, nesse caso aqui, Simone, se você quiser mandar um recado, pode mandar, que a gente lê aqui com muito prazer, tá? Olha, eu quero chamar a atenção porque hoje nós estamos de volta com o Manolo Gomes. Quem é o Manolo Gomes? É o seguinte, tem um suplemento que, se você incluir no seu dia a dia, vai ajudar demais a reduzir as dores, né, do seu corpo, vai ajudar a melhorar o seu sono, vai dar mais energia para você no seu dia a dia. E não para por aí não, viu? Não para por aí não. Mas que suplemento é esse? Que suplemento é esse? Nós estamos com o Manolo Gomes agora na tela. Olha o Manolo aí. Fala, Manolo, você está de volta. Seja muito bem-vindo, viu, Manolo? Nós estamos ao vivo, Manolo. Fala pra gente aí, muito boa tarde. Fala pra gente desse suplemento aí que é sensacional. Obrigado pelo convite. Primeiro, é uma alegria imensa poder falar contigo, falar com toda a audiência que acompanha o programa e poder falar do magnésio, esse suplemento fantástico que está mudando a vida das pessoas, está transformando a vida das pessoas, principalmente quando a gente fala na nutrição do corpo, nutrição cerebral, nutrição física, diminuição do processo inflamatório. É isso que o magnésio faz. O magnésio ele vai, primeiro, fortalecer os ossos, fortalecer a musculatura, é bom para os tendões, diminui, principalmente se você tem um reumatismo, uma hérnia de disco, um bico de papagaio, você deve usar o magnésio. Ele trata esse processo inflamatório, aliviando a sua dor, tratando as suas inflamações e, sem dúvida nenhuma, o magnésio ele é muito poderoso para melhorar a saúde do coração. Tem muita gente preocupante, tem muita gente infartando. Às vezes você que está nos acompanhando agora tem uma pessoa próxima que já infartou. Use o magnésio porque ele tem uma ação depurativa, uma ação de limpeza. Ele limpa a veia, a artéria, melhora a circulação sanguínea, evita o inchaço, formigamento, a má circulação e, sem dúvida nenhuma, ele vai cuidar diretamente da saúde do seu coração. Usando o magnésio, o nosso magnésio é 5.0, é o mais completo do Brasil. Ele vai nutrir o cérebro também, controlar desde ansiedade, estresse, enxaqueca, até melhorar a sua noite de sono, que é importante, meu querido. Olha, muito legal isso, hein, Manolo? E é uma oportunidade sensacional, né? Tá com desconto bacana. Se disser que viu aqui na Mundial, ainda fica melhor, né? Fala só um pouquinho sobre isso, Manolo. Olha só, você que está nos acompanhando, o telefone está aqui na tela.
0800 787 1020. Ligue agora mesmo, 0800 787 1020. Você que ligar agora, eu vou fazer o nosso Magnésio 5.0 com desconto espetacular. Vai ganhar também, olha só, uma caixa de som JBL e além do relógio vai ganhar creatina. Ligou, ganhou, não é sorteio. Você ganha a caixa de som JBL, vai ganhar a creatina e o nosso Magnésio 5.0 com super desconto. Eu consigo fazer para as primeiras 10 pessoas que ligar agora, dizer que está acompanhando o programa. O telefone está aqui na tela, aproveite e ligue. 0800 787 1020, meu querido. Tá certo, e nós estamos ao vivo, né? Agora, 12h25, o Manolo tá passando essa dica aí espetacular, vale a pena. Inclusive a creatina vai junto, isso é muito bom. Manolo, muito obrigado, viu, Manolo? E olha, eu vou dizer o seguinte, né? Não perca tempo, garanta já o seu Magnésio 5.0, ligando então no 0800 787 1020. De novo, 0800 787 1020. Manolo, muito obrigado, hein? Espero você na próxima. Abraço, querido. Fica com Deus. Tchau. Olha, a gente precisa realmente de magnésio, porque tem cada coisa, uma confusão foi jogada no ar agora. Estamos todos confusos, mas confusos mesmo. Verdadeiramente pirados, né? Não dá para entender o que está acontecendo. Não dá. O que foi aquilo no plenário do STF na tarde de ontem? Alguém sabe explicar? O ministro Alexandre de Moraes fez uma declaração que deixou todo mundo de boca aberta. O Brasil inteiro pirou o cabeção com o que ele disse. O ministro declarou em sessão plenária que magistrados não podem julgar causas em que haja ligação com o processo que julga. Não pode, só que não deu para entender. Veja o que ele disse. O magistrado não pode ter ligação com o processo que julga. E o magistrado, todos os magistrados, inclusive os magistrados desta Suprema Corte, não julgam nunca nenhum caso em que tem ligação. E aí, presidente, volta a má-fé. Você acredita mesmo nisso? Pois aconteceu mesmo. O ministro disse que todos os magistrados, inclusive os da Suprema Corte, não podem e não julgam nunca nenhum caso que tem ligação. Você ouviu? Mas espera aí. Ele não julgou o processo em que ele seria assassinado e arrastado em praça pública? Ele não disse, inclusive, na ocasião, eles iam assassinar, inclusive, eu, esse relator que vos fala. Não disse isso. Se isso não é uma ligação com o processo, é o quê? E como seria, então, uma pergunta, né? Uma ligação com o processo, nesse caso do julgamento do plano Punhal Verde e Amarelo, na visão do ministro? Como seria? Só de curiosidade mesmo, né? Para que a gente saiba direitinho e não cometa nenhuma injustiça e não haja acusação de falta de interesse ou má-fé ou má informação ou despreparo desta parte do jornalismo, como está dizendo o ministro. O magistrado está impedido de julgar qualquer causa que tenha como advogado seus familiares, ainda afirmou o ministro. Pois é. E ele rebateu críticas de que o STF teria autorizado tal prática, chamando a alegação de mentira absurda e destacando que a Constituição e a Lei Orgânica da Magistratura, a LOMAN, já vedam esses conflitos de interesse para preservar a imparcialidade. Mas veja, recentemente, levantamentos de veículos como o Estadão, o UOL, a BBC Brasil e outros, tantos outros, mostraram que parentes de pelo menos 8 ministros, incluindo Gilmar Mendes, o próprio Alexandre de Moraes, Luiz Fux, Dias Toffoli, esse então nem se fala, Edson Fachin, Cássio Nunes, Cristiano Zanin e até Flávio Dino, atuam
em milhares de processos no STF e STJ, muitos iniciados ou com aumento após a posse dos ministros. Aí o ministro reclamou que o magistrado não pode fazer mais nada na vida. Veja a parte que ele falou dos familiares. Essa mentira absurda vem sendo repetida por ignorância, por má fé, por outros interesses econômicos escusos de prejudicar esse tribunal, dizendo que o tribunal, por 7-4, declarou inconstitucional uma norma e, a partir disso, se autorizou que um determinado ministro possa julgar um caso que a sua mulher ingressou, que o seu filho ingressou. Veja, a má-fé é evidente. Pois é, e não dá para entender nada. Não dá para entender nada o que está se passando. Será que nós estamos vivendo num universo paralelo? Num mundo invertido? A declaração foi dada em meio aos debates sobre código de ética e conduta da magistratura. E, pelo jeito, os magistrados querem mudar a Constituição. Se está escrito lá, então tem de ser assim, desse jeito. Se não está satisfeito, então o caminho é um só, deixa a magistratura. Vá para a aposentadoria. Entra para o legislativo, então, e muda a lei. Segue o caminho que tem que ser feito. Mas a impressão que fica é que os caras querem mudar tudo do jeito mais fácil, mais rápido, atropelando a Constituição. Aí não dá, né? Aí não dá. Aí até o ministro Dias Toffoli, já bem enrolado no caso Master, até o pescoço, concordou com o colega e defendeu o direito de magistrados serem acionistas de empresas ou fazendeiros, desde que não exerçam a administração direta. Mas aí também não dá, né? Ele disse: vários magistrados são fazendeiros, são donos de empresa, e eles, não exercendo a administração, têm todo o direito de receber os seus dividendos, disse ele, em referência à herança ou participações familiares. É ou não é de enlouquecer a gente? Alfredo, aí é dizer que tem o direito a ter quantas empresas quiser. Só que ele não pode ir administrar, mas ele pode ter quantas empresas quiser, quantos resorts, taiaiás ele quiser, receber quem ele quiser ali, né? Ser sócio de quem ele quiser. É a mesma coisa de dizer isso. Desde que ele não administre, ele pode ter tudo isso, né? E aí está tudo certo. Aí está tudo certo. Quer dizer que a Constituição, estão escrevendo a Constituição, né, reescrevendo, ou estão tendo uma interpretação conveniente. Né, Alfredo? O que você acha? Eu penso que, sem saber, ao transformarem os indicados dos presidentes da República em ministros do STF, havia algum dispositivo oculto transformando-os em constituintes permanentes. Já tem o flagrante perpétuo, agora nós temos a ação constituinte legisladora permanente por parte do STF. É uma coisa bastante perigosa. Mas eu penso que essa manifestação do ministro relator, do douto ministro, também foi um recado para alguns advogados que andaram reclamando aí pelos corredores, nas noites e madrugadas de Brasília, dizendo que havia uma competição desleal entre aqueles que antigamente operavam o direito e aqueles que hoje, digamos, têm uma relação muito mais íntima com os operadores efetivos do direito. É uma situação complexa. Antigamente, lá nos meus tempos de faculdade, a gente aprendeu que o bom advogado é aquele que conhece a lei. O advogado fundamental é o que conhece o juiz. Hoje sabe-se que o advogado ou advogada imprescindível é aquele profissional que coabita com quem implanta, executa, interpreta e reescreve e escreve de acordo com a conveniência pontual à própria lei. Todas essas contradições que a gente observa
dentro da ação pública dos ministros, ela revela apenas e tão somente uma questão. Eles próprios já não sabem mais o que falaram na noite anterior, o que falaram no dia anterior. Me parece que eles estão naquela fase que, quando disseram para o ex-presidente Reagan de que ele sofria de Alzheimer, e aí falaram para o Reagan, ele perguntou, vem cá, o que implica Alzheimer? O senhor não vai lembrar de nada. Ele disse, que coisa boa, todo dia eu vou conhecer pessoas novas, mesmo sendo as mesmas. Então me parece isso, a cada dia eles traçam uma análise, uma avaliação, uma interpretação. Por quê? Porque eles são constituintes permanentes. Eles não precisam nem mesmo de fazer uma PEC, eles não precisam da promulgação, não precisaram de votos populares. Tem o flagrante perpétuo e agora tem, digamos, uma Assembleia Nacional Constituinte permanentemente disposta, inclusive a reescrever todos os dispositivos aprovados pela Constituição, entre aspas, cidadã, que não passa de uma Constituição pilantra, escrita pelos derrotados de 64 e derrotados de 70. Então, temos o flagrante perpétuo, temos o inquérito do fim do mundo e temos os constituintes eternos. A coisa está ficando bonita no Brasil, sejamos francos. Olha, quero mandar aqui um abraço especial para o Donizete Freitas. Donizete Freitas, você que acaba de mandar aqui um superchat pra gente, bacaninha, né? A carinha que ele mandou aqui, muito legal, né? Donizete, um forte abraço e muitíssimo obrigado, viu? Carlos Dias, isso aí acontece no momento em que o ministro Fachin tenta, o Edson Fachin, que é o presidente da corte, tenta resgatar a credibilidade do Supremo Tribunal Federal, que está indo por água abaixo, né? Já foi, mas ainda continua indo, ou seja, não terminou. E aí ele cria essa ideia de um código de conduta, e aí os magistrados, né, que você viu aí, se recusaram, né, se rebelaram, e houve um quebra-pau, né, no Supremo de entendimento, com o ministro André Mendonça, né, se mostrando inteiramente de acordo com o que o Fachin está dizendo, ou seja, que o magistrado não pode se envolver com o caso, não pode se envolver com o processo, que, né, um parente seu não pode advogar no Supremo, no STJ, não pode. Né, é o fim. Aí os outros ministros estavam dizendo, quer dizer então que ninguém pode fazer mais nada? O magistrado não pode fazer mais nada? Está descobrindo isso agora? Não pode. Não pode. Por isso que o magistrado ganha bem pra caramba. São chamados os ócios do ofício, ou então vamos chamar de os ossos do ofício, né? Ou seja, porque é o que resta. É o que resta. Ou então tem a segunda, né, opção, a saída, que seria se retirar e falar, opa, eu escolhi então a profissão errada. Vou deixar isso para quem quer seguir o que diz a Constituição. Vou deixar isso aqui para quem quer seguir exatamente como está escrito no papel. Entendeu? Eu acho que é só falta de informação. Você não acha não, Carlos? Olha só, não é nenhuma novidade. Esses pactos eles já tinham estabelecidos em tempos anteriores. Ministros do Supremo, presidentes da República, ministros, né, do Poder Executivo e parlamentares têm limitações efetivas na sua vida privada. É lógico. Isso aí é claro. Inclusive, são pactos que estão na própria legislação. Se não é um pacto moral que a pessoa assume para exatamente se preservar e se tornar efetivamente não só respeitável, mas isenta em determinadas pautas, é inaceitável que você tenha parente seu atuando em segmentos onde a sua posição de decisão ela é plena. Vamos dar um exemplo aqui fora do judiciário. Vamos supor que existisse um presidente da República, tá certo? E que os seus filhos ganhassem concessões, por exemplo, né, na área de energia. Mas os meninos montaram as empresas agora.
Não é? E eles ganham concessão. Um presidente de partido tem um parente, por exemplo, que opera no mercado de energia. Então, se ele tem um partido nacional, naturalmente, se a pressão desse partido é relevante, é óbvio que há um grau de influência que desequilibra o processo de concorrência limpa, minimamente suspeita. Então, a gente precisa entender o seguinte: quer entrar para a vida pública, existem ônus, e ônus significativos. A sua esposa não pode advogar, o seu filho não pode advogar, o seu irmão não pode advogar na mesma corte ou em cortes que você tem direta interferência. Então, essa é uma questão natural. Quando você é deputado, e vamos supor que a sua família tenha uma usina de açúcar, e aí o presidente manda uma medida provisória dizendo que aqueles que são produtores de açúcar, que têm as suas usinas, etc., terão uma ou subvenção do governo ou não pagarão mais imposto durante 50 anos, um exemplo. Esse deputado está proibido de votar essa matéria, de relatar essa matéria. Entendo bem, não quer dizer que essa matéria não possa ir para lá, mas ele está isento, porque inclusive a situação, está isento, ele é obrigado a se isentar pelo fato de que, embora sua família já tenha essa tradição, a pressão política não pode favorecer diretamente. Como eu vi, por exemplo, o filho de um sujeito que sofreu, não vou citar o nome aqui, um acidente aéreo, que era candidato à presidência da República, né, ser inscrito como heróis da República Brasileira, e sabe quem relatou a inscrição desse ex-parlamentar, ex-político brasileiro que sofreu esse acidente quando foi candidato à presidência da República? A mãe dele. Não, quem relatou foi o filho dele. O filho dele relatou e o filho aprovou o relatório no plenário que inscreveram o filho dele, o pai dele, como os heróis do Brasil. Pergunto eu, será que se tornou verdadeiramente um herói do Brasil? Ou é um projeto de proteção dessa estrutura familiar e do significado eventualmente político que queriam dar a tal homenagem? Então, gente, olha só, a questão é muito simples. Existem limites morais que se impõem de forma natural a todos nós. O certo é certo, o errado é errado. Não tem como criar uma terceira via, né? Que esse pessoal gosta de caminhar, vamos caminhar pelo meio, pela média, não tem como caminhar. Ou está certo ou está errado, aí não tem outro grau. Olha, então para evitar, né, essas interpretações cabulosas e para evitar dores de cabeça, o Congresso deveria votar uma PEC. Mas aí vai cair naquela questão de que, isso aí é uma cláusula pétrea, não se pode mexer e coisa e tal. Bom, está na Constituição, você precisa apenas fazer uma emenda da Constituição que reforce essa lei, que deixe bem claro, se é parente de magistrado, sabe, não vai atuar nessas cortes maiores, né? Beleza, é parente de ministro de Supremo, de ministro de STJ, é advogado, quer atuar, vai atuar na primeira instância, até na segunda instância, com os desembargadores. Daí para cima, não pode. O escritório não pode. Se tiver o CNPJ do escritório, não pode. Então é um negócio que precisa ser esclarecido. Será que qualquer estudante de quinta série consegue entender isso? Será que um cara que está na posição, né, de um ministro da mais alta corte não consegue entender isso? E está achando que quer, que precisa, que quer ter uma vida como qualquer outro? Não, então escolheu a profissão errada. Esse é o ônus dessa história. Esse é o ônus dessa história. E, Paulo, me permite só um breve comentário. Vamos ser muito francos aqui. Como falou em interferência de matérias, né, de questões de ordem econômica, a pergunta é a seguinte: se você tem uma pauta, você é um grande empresário que tem uma pauta que vai ser julgado num tribunal superior, tá certo? Então você tem que escolher, e é uma causa vital, e você tem que escolher um advogado. Você vai escolher pela qualidade dele ou pelo sobrenome dele?
A pergunta fica no ar. Então, a pergunta que a gente faz é o seguinte: como é que um cara como Daniel Vorcaro, de 42 anos, conseguiu essa rede inteira de influência? Com 42 anos. Já estão dizendo, há investigações, né, Alfredo, da Polícia Federal, apontando que o verdadeiro dono do Banco Master é outra pessoa. O nome dessa pessoa já foi divulgado por aí. Já foi divulgado por aí. Procure na internet, que você vai encontrar o nome dessa pessoa que seria, de fato, o verdadeiro dono do Banco Master, um investidor pesado. De repente, um anjo, né? Aquele cara que não aparece, né? E bota um menino. Daniel Vorcaro, 42 anos, fez agora, velho, no finalzinho agora, né, do ano, parece. Ou seja, 42 anos. Já tem essa rede de influência inteira, como se tivesse vivido que nem o Highlander, 500 anos? Né? Não dá, né, filho? Não dá, não dá. E vou dizer mais uma coisinha aqui, ó, antes de passar para o Alfredo, que o Alfredo vai ter interesse nisso. O governador do Distrito Federal, o Ibanez Rocha, do MDB, se tornou agora formalmente investigado pelo Superior Tribunal de Justiça, o STJ, no caso do Banco Master. O procedimento apura irregularidades e negócios suspeitos envolvendo o Banco Regional de Brasília, o BRB, e o Banco Master, com indícios de prejuízos bilionários e possível envolvimento direto do governador nessas negociações. O caso foi distribuído à ministra Isabel Galotti e encaminhado à Procuradoria-Geral da República, PGR, para manifestação sobre a abertura de inquérito. Ibanez está lascado. Está lascado o governador do Distrito Federal e ele nega irregularidades, mas o nome dele aparece em depoimentos, inclusive do Daniel Vorcaro. A oposição no Distrito Federal protocolou pedidos de impeachment na Câmara Legislativa e cobra afastamento imediato do governador, mas não há decisão judicial ainda que o obrigue a deixar o cargo neste momento, que depende de avanços na PGR e no STJ. Mas ele continua negando, né? Ele continua negando, né, Alfredo? E as evidências estão sendo apresentadas tanto pela Polícia Federal quanto até naquela liberação do depoimento do Vorcaro lá no STF, aonde o Vorcaro disse que sim, que se reuniu com o governador e que tratou sim de negócios, né, do Banco Master e BRB com ele, e o governador negando. Então vai chegar um momento que vai ter que botar um na frente do outro, a cariação. Só que, com base em todo esse escândalo, já não seria a hora do governador pedir para sair e falar o seguinte: olha, vamos investigar até a conclusão desse caso, que eu sou inocente, eu estou fora do governo do Distrito Federal, inclusive para não atrapalhar o processo investigatório. O que você acha, Alfredo? Acho que você é uma pessoa cheia de boas intenções, um coração generoso. Eu sou. Mas eu diria até certo ponto um coração cabeludo, sabe? Ai, ai, ai. Mas a gente tem que ter... A gente precisa entender que o Ibanez, se ele renunciar, está preso. O Ibanez é fim de linha. Acabou. O Ibanez atuou de uma forma impune, graças também à cobertura da mídia, durante muito tempo. O Ibanez realmente está, num momento, numa situação de quem chegou no fundo do poço. O futuro do Ibanez é muito claro. O Ibanez não pode ser candidato. Agora, de todo esse episódio, e eu venho batendo nessa tecla faz tempo, eu tenho escrito sobre isso, o que me causa perplexidade, o que me causa espanto, o que me deixa verdadeiramente apavorado, é o silêncio do PL. Pessoal, para quem não sabe, o PL tem deputado distrital e o PL está se omitindo disso. Dizem que é por conta de dezenas, centenas de cargos em estruturas de poder do Ibanez. Mas esse é o partido da direita. O Ibanez nunca foi um administrador de direita. Eu que acompanhei as manifestações em Brasília durante muitos anos, sei bem que o Ibanez era especialista em criar
infortúnios e importunações para quem ia para a esplanada se manifestar. Bem antes, lá em 2019, 20, ele sempre criou problemas. Ele proibia, por exemplo, que vendedores de água participassem ali dos eventos para reforçar o seu caixa. Engraçado que o único momento no qual verdadeiramente o Ibanez se posicionou, digamos, protegendo as pessoas que estavam acampadas, foi para transformar aqueles seres humanos em animais indo para um brete, para cair numa armadilha. E quem estava acompanhando a manifestação na esplanada junto no gabinete do Ibanez? A Celina Leão. Cabe lembrar que, inclusive, a esposa do comandante da Polícia Militar disse que havia um desejo explícito de que as forças policiais usassem munição real contra os manifestantes. A esposa do Naime. Então, observem, o Ibanez sempre foi um homem muito escorregadio. Lá no Rio Grande do Sul dizem jundiá ensaboado. Ele sempre foi isso, um jundiá ensaboado. Mas eu quero que as pessoas atentem o seguinte, e aí é o recado direto para o povo do Distrito Federal. Ninguém está dizendo que o Ibanez errou. Tudo indica que sim. Mas esse homem que tem dezenas, centenas de casos pendentes de interesse seu profissional, que ele é um excepcional advogado, os casos dele estão no STF e no STJ e no TST. Imagina o Ibanez como senador. Você acha que o Ibanez votaria a favor do processo de impeachment de um ministro do STF? Você acredita verdadeiramente que o Ibanez assumiria a pauta conservadora de colocar um freio, um limite nos ministros do STF, do STJ, do TST? É hora do povo de Brasília parar para pensar, refletir cuidadosamente. Se esses dados estão no cenário e esses dados indicam uma perigosa ligação, será que o Ibanez teria condições de ser senador e ser uma voz em defesa da pauta conservadora que quer mudar? Ou nós estaríamos votando no DF num protótipo, numa espécie de Pacheco II? Fica uma pergunta que eu gostaria de ver respondida. Realmente, na nossa opinião aqui, acabou, né? Acabou, não há como fugir, porque se o STJ já aceitou e abriu formalmente o processo de investigação, mandando isso para PGR, complicou. Eu acho que por uma questão moral, o governador deveria se afastar mesmo e tudo mais, mesmo correndo o risco ali. Se ele sabe que não deve nada, se ele tem como provar que não deve nada, que não tem absolutamente nada de errado aí, que não houve nada, nenhum problema, não tem que ter medo de ser preso. Não tem que ter medo, não é verdade? Agora resta saber quem mais estava com ele. Quem mais sabia disso e não falou nada? Será que a chapa inteira ali, a vice-governadora, sabia também que ela é candidata ao governo do Distrito Federal? Aí precisamos saber, né? O povo precisa saber, porque senão você vai voltar em mais do mesmo, não é? Doa quem doer, precisa saber. Se ela não tiver nada a ver com isso, maravilha. Mas e se tiver? Alguém precisa ir atrás. Com toda certeza, ela vai enfrentar um problema gigantesco para se desvincular dessa imagem. Ou seja, a imagem dela vai ter muito trabalho para se livrar desse entorno. Paulo, desculpe, a imagem dela já está gravada na cara do povo. Sabe qual é? Verdade. Ela com o Flávio Dino lá olhando... no dia
No dia da tal chamado tentativa de golpe, né? Ela estava lá, com o Flávio Dino lado a lado, olhando tudo que estava acontecendo. Então, tá aí, uma boa imagem essa. O que você acha? Pois é. Não, é Fredo? Isso aí. Olha, eu quero mandar aqui um abraço para Efigênia Bastos, que acaba de se tornar membro do nosso canal. Efigênia Bastos, um beijo enorme para você e muito obrigado pela força, tá? E olha, escuta mais essa aqui. O humorista Fábio Porchat, você sabe quem é esse cara aí, ó? Declarou em recente participação em um podcast de sucesso no Brasil que o país passou de um período de tentativa de golpe de Estado, veja bem, tentativa de golpe de Estado, para um cenário de corrupção recorrente, gerando uma falsa sensação de tranquilidade na população. A gente saiu de um cara que tentou um golpe de Estado para uma política que agora tem roubo, afirmou Porchat, apontando que 90% dos políticos são podres e que instituições como o Congresso Nacional, o Senado e o Supremo Tribunal Federal estão corrompidas. Ele criticou a banalização da política com frases como tudo é política e todos são iguais e coisa e tal, que beneficiam os corruptos. Isso ele está certo, mas reconheceu que recebe pedidos constantes para criticar o PT, embora já tenha feito isso muitas vezes antes. A fala gerou reações intensas nas redes sociais com críticos, o acusando de hipocrisia por ter apoiado o presidente Lula em campanhas anteriores e agora posar de indignado com a situação atual. Vou começar com o Carlos aqui, porque é o seguinte, veja o que ele disse, finalmente parece que acordou, está todo mundo largando a mão. O Alfredo ontem falou, está todo mundo com a mão suja. Foi na privada, não vou nem falar aqui porque é na hora do almoço, sujou a mão e agora está todo mundo largando, né? Está todo mundo largando, porque veja bem, disse que saiu de uma tentativa de golpe para um fato concreto, concluído, uma situação real de roubo. O que pode ser pior? Né? Quem sabe, vamos entender do ponto de vista dos caras, né, de tentativa de golpe. Na verdade, nem ele mais acredita, pelo que ele demonstrou, em tentativa de golpe, porque disse, não, ele está condenado, né? Ele está condenado por isso. É verdade, está condenado por isso. Isso foi o objeto da condenação. Mas e se, pensando, né, do ponto de vista dele, que tivesse tido mesmo uma tentativa de golpe, isso não seria bem-vindo? Não seria uma tentativa de golpe, seria uma tentativa de salvar aquele brasileiro que não sabia da verdade do problema que estava chegando, que seria de roubo, de destruição da economia brasileira e da sociedade brasileira. Então, era uma tentativa heróica de não deixar que isso acontecesse. Ele está dizendo basicamente isso, né, Carlos? Pois é, a questão é a seguinte, não houve qualquer tipo de tentativa de tomada de poder no Brasil. Essa hipótese é uma versão canalha de um sujeito que agora sai mesmo pela porta dos fundos. Espero que entendam o que significa, né? Porque é o canalzinho do esperto aí. Então, o que acontece? Que aquele canal que criticava a direita, que criticava a Igreja Católica, que criticava a fé do povo brasileiro, agora está tudo assim. Todos eles enxergando o caminho que eles patrocinaram. Quem pavimentou esse caminho, junto com essa imprensa canalha, foi ele. E outros tantos, que agora estão fazendo crítica. Por quê? Porque aí eleva a sua condição de popularidade, a sua respeitabilidade, reconhecimento, né, depois das cinzas, alguma coisa que possa ressurgir como fênix. Mas essa fênix está podre. Ela não voa, ela não cresce, ela não avança, porque é baseada na mentira. Na mentira. Isso é uma tentativa de exatamente querer lamear uma classe política que tem todos os defeitos que nós sabemos, mas nós criticamos aqui, com fatos concretos, não de ordem genérica, né? E que facilita o quê? Os interesses. Pergunta a ele quem vai ser o presidente que ele indicaria? O Flávio Bolsonaro? Vai virar artista apoiador de Flávio Bolsonaro? Né? Ou vai fazer o papel do Frota,
que apoiou, né, o presidente, que entrou na onda e depois nós vimos no que deu. Então, quer dizer, é uma pessoa, na minha visão, que do ponto de vista artístico é nulo, né, não assisto coisa nenhuma. Quando você falou o nome dele, demorei até a me lembrar um pouco, aí quando você imagem eu reparei, lembrei do Porta dos Fundos, né, que é a aniquilação do humor honesto, né, ou até mesmo do humor satírico, né, que nós tivemos aí o Costinha, o Chico Anísio, humor saudável, né? o que tinham outros perfis, né, de inteligência e utilizavam o humor com uma forma de crítica, mas uma crítica daquilo que efetivamente eles viam na realidade. E não essa fabricada para exatamente querer monitorar ou colocar pensamentos, né, que se impregnam com facilidade através do humor nas pessoas para manipulá-la. Então, para mim não tem a menor credibilidade, palavras ao vento e pela porta dos fundos é o teu caminho. Agora os caras estão vendo, né? Eles estão vendo aí tudo, né? O Bolsonaro, né, Alfredo, falava o seguinte: eles vão sentir saudade da gente. Os caras estão sentindo saudade. Porque você vai negar o quê? Aí vai dizer, o outro é golpista, democracia. Para quê? Para deixar esses caras roubar? Na verdade, ele não era golpista para derrubar a democracia. De repente, tendo como fato o que as pessoas aí da esquerda dizem, ele estava tentando evitar que você fosse roubado. O aposentado que votou no Lula, né? Ele estava evitando que esse cara roubasse o aposentado, que esse aposentado terminasse roubado, né, Alfredo? Na verdade, o Porta dos Fundos sempre foi a destruição de todo o humor. Mesmo a turma do Cacete Planeta, que já fazia um humor no limite quase que do escatológico, tinha talento. O Bussunda era um excepcional humorista. Não é essa turma que parte para a apelação. Eu, inclusive, sempre achei estranho que o Porta dos Fundos nunca tenha feito nenhuma peça sobre Maomé. A questão é que os muçulmanos matam, os cristãos ainda acabam dando risada da tragédia. Concordo com tudo que o nosso amigo Carlos falou, mas eu tenho uma informação que até agora as pessoas não passaram, Paulo, Carlos e todos nós. Sabe, teve aquela celeuma dos super salários lá da Câmara. Vocês sabem quem foi o relator daquela proposta, daquele projeto de lei, Paulo? Você tem ideia quem foi o relator? Só para as pessoas terem uma ideia. Foi o deputado Alberto Fraga, sim, do PL do... Nós temos que mostrar, quer dizer, o mesmo PL que está junto com o Ibanez, o PL que vota pelos Marajás e o PL que está deixando o Bolsonaro apodrecer na cadeia. Esse é o PL, esse é o partido que alguns dizem ser a voz da direita. Olha, cansa, viu, Paulo? Mas nós não vamos desistir. Olha, Miguel Costa, um grande abraço para você, viu, Miguel Costa, você que acaba de se tornar membro do nosso canal. A gente precisa disso. A gente precisa disso, porque de pessoas assim como vocês. Porque aqui não tem verba da SECOM, aqui não tem verba desses caras, muito pelo contrário. Você sabe que tem empresa aí que diz que apoia a direita, que não sei o quê, que é a empresa de direita, mas não quer saber de apoiar os canais de direita, não. Anuncia na Globo. Anuncia lá, pois é, anuncia na Globo, né, anuncia no UOL, anuncia nesses canais de esquerda, depois se dizem de direita e não querem ajudar os canais de direita. Então, não só dá mais pra uma entender. coisa, Paulo. E aqui, já na sua despedida aqui, já estão me despedindo dizendo finais. o seguinte: aqui só tem porta da frente.